Olá, olá! Hoje vamos dar continuidade falando aqui da retomada, né, da reabertura das fronteiras. E hoje o nosso país escolhido é a Holanda, um país que está realmente aberto aí para brasileiros. E não poderia deixar de convidar a nossa intercambista, né, que fez o high school para a Holanda em janeiro e ficou lá 5 meses. Mafê, que foi um caso muito lindo de sucesso, né, do programa na Holanda. E a gente convidou ela e eu estou muito feliz dela estar aqui com a gente para falarmos desse destino maravilhoso. Obrigada, Fê. Vamos recordar algumas coisas aí da sua experiência. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês também, do Paulo. É um prazer estar aqui para relembrar as boas memórias. Isso. A Mafê foi aluna da ETC Moema, fez o high school. Não é um destino muito famoso, né? Não é um destino muito procurado, mas com certeza foi uma experiência maravilhosa. É por isso que a gente sempre gosta de falar, né, de destinos também que não são, né, o padrão, porque é nisso que tem alguns charmes, né, algumas coisas especiais. Então, antes de falar especificamente, né, da Holanda, hoje, né, a gente está em meados de novembro, de outubro, o país está aberto, né, para recebimento de brasileiros, desde que ele apresente um PCR negativo, que deve ter sido realizado até no máximo 72 horas antes do embarque e precisa preencher uma declaração de saúde. É obrigatório realizar uma quarentena de 10 dias no país, assim que chegar, mas ele vai fazer um teste no quinto dia. Caso dê negativo, né, ele pode ser liberado antes, né? Ou seja, aí lá no quinto dia. Então, tá bem tranquilo. Hoje, a gente falando da Holanda, a gente tem realmente, né, um programa de high school, que é o ensino médio no exterior, que a Mafê fez, e ela vai contar um pouquinho para a gente, né? A Holanda realmente não é um dos principais destinos, né, quando a gente pensa em intercâmbio, mas é um país muito rico, né? Um país de muitas belezas. Tá ali na Europa, né? Fronteira com a Bélgica, com a França. Então, é um país bastante bem bacana para a gente conhecer a fundo. Mafê, conta para a gente primeiro por que Holanda, né? O que chamou a sua atenção, né? E como foi viver, né, num país diferente do que a gente, né, ouve o tempo todo falar, seja pela mídia, seja pelas pessoas que viajam. Conta pra gente aí sobre a Holanda do ponto de vista da Mafê. Bom, primeiramente, quando surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio, eu não queria fazer um intercâmbio padrão, né? Então, eu falei, vou para um lugar onde ninguém vai. E para mim, o Canadá era muito frio também, mas sempre eu via que tinha muito brasileiro. Então, eu falei, vou procurar outros lugares, né? Eu queria muito a Austrália, por conta da vibe deles, né? Porém, como mãe é mãe, ela disse que a Austrália era muito longe, né? Então, eu fui procurar na Europa. Eu fiquei entre dúvida entre a Espanha e a Holanda. E a Holanda me ganhou mais por conta da liberdade, né? Eu acho que a gente no Brasil também tem essa questão da gente saber como se vira, né? Sendo que mulher, a gente tem que se cuidar o dobro, né? E na Holanda foi totalmente assim o contrário daqui. Então foi uma liberdade assim que é inexplicável, sabe? Então eu falei, vamos tentar, né? Eu tentei pesquisar um pouco do holandês. Eu falei, vixe, não sei de nada, nunca vi na vida. A língua é horrível de aprender, assim, Que é um mas pouco já mistura, né, do inglês com o alemão, ali fica no meio do caminho, né? isso, eu falo assim, a gente pega o inglês, o alemão, um pouquinho do francês e bem assim, um pouquinhozinho do latim, mistura tudo, forma holandês. Então, uma bagunça a língua. Eu consegui fazer 6 meses de holandês antes de ir, antes de viajar, mas é tão difícil que eu só aprendi, só cheguei lá, tipo, eu sabia falar oi, tudo bem e contar até 10. Porque é bem difícil, bem complicado. Mas lá, como eu moro em Curitiba, né? Aqui o tempinho
é meio parecido com o da Holanda, então não me surpreendeu, essa foi uma vantagem. Mas eu acho que, assim, quando a gente tem uma vontade de conhecer um país, a gente tem que considerar tudo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de frio, mas eu ainda quero, meu sonho sim, ainda quero fazer snowboard, essas coisas. Então eu falo, a gente tem que arriscar, e vale a pena a gente se arriscar. Às vezes, é claro que o tempo, a gente fala, ai meu Deus, nunca para de chover, né? Mas tem que compensar a nossa vida, os nossos amigos, tudo que a gente está fazendo lá, que vale muito a pena. Maravilha. E aí, ao chegar lá, né, o que que você mais o que que você começou, né, a mais se encantar pelo país e o que é que você traz assim de aprendizado em cima da cultura holandesa, né? O que é que te chamou mais atenção? E é importante falar, né, que você não foi para uma cidade tão grande, mas por ser um país pequeno, com certeza você explorou bastante coisa, né? E você conseguiu ter uma noção realmente sobre, né, a cultura holandesa. Então, assim, o que é que mais te chamou a atenção ao chegar? O que você tem, assim, para falar para a gente sobre a Holanda? O que é a Holanda, né? Para quem está interessado em ir para um destino realmente diferente, o que é que você chama, assim, de características mesmo bem positivas desse país? Olha, a Holanda é um país onde as pessoas são muito educadas. Isso eu vejo de verdade. A gente chega assim, ou é no ônibus, ou é na escola, é bom dia, boa noite, boa tarde. Isso é bem essencial, sabe? A gente se sente mais acolhido também, né? O pessoal lá, bastante gente sabe falar inglês, e mesmo quem não sabe, tenta dialogar com você. Ou se às vezes eu não sabia, eu tentava falar umas palavras em holandês. Então as pessoas, elas têm sim o interesse de te ajudar, sabe? Isso é uma coisa que ficou bastante em mim. E também eles são as pessoas que falam realmente a verdade. Então, assim, é uma coisa assim, você chega na escola, tipo, ah, gostou da minha roupa? Eles não. Mas é por um lado, assim, que é deles, mas também é um lado que eu fiz bastante amizade, eu levo até hoje, a gente conversa quase todo dia. Então, é uma coisa boa, sabe? Ter... Na verdade, Mafê, a gente vê muito que é a cultura brasileira, que é uma cultura de que as pessoas não conseguem falar de fato o que é que elas pensam, né, o que elas querem. A gente trabalha muito firme isso, né, nas Isso. nossas reuniões, que é falar, gente, sempre fala a verdade. Uhum. Não tem porquê, né? A pessoa pergunta, você gostou? Gostei, mas aí chegou para a vizinha ali do lado, falou, eu odiei. E a mesma coisa acontece com os nossos relacionamentos com as famílias, né? Às vezes a família perguntou, você gostou dessa comida? Gostei. Aí no outro dia ela vai querer fazer de novo, no outro dia ela vai querer fazer de novo. E se você mentiu, Uhum. você vai ter que ficar passando aquele sufoco, né? E então, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender com o mundo, né? Essa coisa de não tem problema a resposta Sim. sua, né? Você não tem que agradar as pessoas, mas isso é muito cultural brasileiro. E a gente vê isso na maior parte do mundo, quando a gente realmente manda nossos alunos. E que bom saber que na Holanda também, né, tem isso, porque nada melhor do que a transparência, né, do que falar a verdade. Então, bacana. Então, como você já foi com um pouquinho mais de nível de inglês, né? Então, para você essa adaptação foi um pouquinho melhor, porque a população fala, né, o inglês. Então, e como foi aprender o holandês depois desse um semestre lá? Como é que você hoje considera como é que você voltou, né? Porque você ainda deve manter o contato, mas como é que você voltou com o holandês? Apesar de difícil. Quando eu cheguei aqui, eu continuei um pouquinho as aulas de holandês, mas eu tive que parar. É, Agora, quando você não pratica, você esquece tudo, né? Com certeza. Mas é assim, é uma língua que no primeiro dia de aula eu paralisei. E, tipo, eu dei risada. Eu falei, gente, é uma língua engraçada. Tipo, eu digo assim, engraçada que eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu anotava tudo em holandês. Chegava em casa, tinha que passar tudo para o inglês. Então, não tinha nada em português, sabe? Era tudo isso. E foi difícil, mas é uma língua que eu tenho vontade de continuar. Então, quando a gente realmente tem vontade, fica mais fácil, apesar Uhum. de ser uma língua que a gente não tem.
nada perto da gente, né, assim, do latim, Uhum. digamos, mas é muito bacana Ai, de, que legal. de abraçar isso daí. Mas aí você chegou, você acha o quê? Que você chegou com o quê? O nível intermediário ou menos? Ou mais? Menos, eu digo Menos, né? menos, porque é uma língua realmente muito difícil. Então, E eu, você eu tô, recorria muito para o inglês na hora que precisava, né? isso, eu tô em um grupo de brasileiros na Holanda, né? E Hum. o pessoal comenta para como tirar o diploma, né, assim, para tentar ficar no país, né, o visto. E todo mundo realmente fala, ai, tem que ter paciência, né? É uma língua realmente difícil, a gente não tem muita noção, mas dá certo, gente. Tem que forçar um pouquinho a garganta assim para falar, né? Mas mas dá certo, é uma língua que é bem bacana de aprender. E o pessoal lá, você falou que o povo é muito educado, mas o pessoal te acolheu bem? Como é que você se sentiu lá, né? Como uma estudante internacional? Aí eu me senti bem. É, assim, quando tinha hora vaga, assim, aula livre, né, digamos, entre um horário e outro, eu ficava assim num espacinho lá no refeitório com os meus amigos, ou então na educação física, a gente no vestiário, ninguém me deixava sozinha, sabe? Sempre tinha uma pessoa me esperando. Então eu me senti muito acolhida. E na verdade eu digo até hoje, eu tenho muito carinho, sabe? Por todo mundo realmente que me ajudou, até os professores, eu lembro hoje. Então, fica uma gratidão, sabe? Porque é difícil você estar assim em um país, as pessoas falam inglês, mas tem uma outra língua, sabe? Então você tem um lugar onde você não entende nada, absolutamente nada, e essas pessoas te ajudando, estão lá todo dia, é bem gratificante, sabe? Eu fico muito feliz e ainda mais feliz tipo, de ainda ter contato com eles hoje. E você foi a única brasileira, né, da cidade, da escola, né? Era só você, né? Então você estava como centro das atenções, né? Fui, eu cheguei lá, a diretora me apresentou para minha turma. Mas eu não falei para ninguém, eu sou intercambista, eu fiquei quietinha, mas eu percebi que às vezes as pessoas começaram a olhar, daí eu falei, já sabe. E tem uma diferença, porque o pessoal todo, a maioria é loiro, né? Então, e eu sou baixinha, eu tenho 55. Então, foi fácil de saber quem era brasileira lá, sabe? O pessoal é muito alto e mais branquinho, assim, bem polaquinho. Então, era fácil, assim, de saber. Eu tive até uma questão engraçada sobre as bicicletas, né? Então, Hum. sim, é todo dia bicicleta, faça chuva, sol, neve, o que for, é bicicleta. E eu cheguei lá, a minha família tinha separado uma bicicleta para mim, mas não me serviu, ficou muito grande. Então, eu tive que pegar uma bicicleta infantil para mim, porque não me servia nada lá. Mas daí deu tudo certo. Só assim, chegando na área do ensino médio, a minha bicicleta era mais baixinha. Já sabia quando você estava na escola, né? Só pela chegada. Que Já. legal, Mafê. E como era a sua rotina? Conta pra gente. A aula começava que horas, acabava que horas, o que é que você fazia nos finais de semana? Como era a sua rotina? Que é bem diferente, com certeza, do que era de Curitiba, né? Com certeza. A aula começava 8h10. Às vezes era o dia inteiro, então era das 8h10 às 4h30 da tarde, eu acho. Não me lembro muito mais. Mas tem dias que era tipo só período da tarde, às vezes tipo o período da manhã e uma ou duas aulas à tarde. Mas eu lembro que segunda a sexta era dia cheio, sabe? Era corrido. Fim de semana, às vezes eu saía com os meus amigos, mas tem muito o momento em família, sabe? Eles têm essa coisa assim, tipo, é mais de janta, sabe? Onde que todo mundo sai cedo, de manhã a gente não tem aquele almoço, né? A gente come um sanduíche, alguma coisa. Então, eles valorizam bastante a janta. E depois da janta, ou a gente faz algum joguinho, a gente conversa, conta sobre o dia. Às vezes tinha o jogo, né? O futebol. Então, também assistia com a minha família, né? Isso daí faz parte, né, da gente, assim, do brasileiro, eu particularmente amo futebol, então ficou uma coisa, assim, marcante, né? Ainda O mais momento com família, né? Família. E a sua isso. família lá era enorme, não era?
Eu lembro de alguma coisa assim, Era. né? Como era, quanto quatro filhos, sei lá, era alguma coisa grande, né? Aham, quando juntava todo mundo, nossa, e tinha um irmão que ele já era adulto, né? Então ele morava fora, mas se reunia, era 8 pessoas na casa. Então era bastante gente. Mas é bom, porque tem essa coisa, brasileiro sempre, né? A gente tem muita gente em casa. Então, era bom estar assim acolhido, sabe? Eu tinha uma irmã mais velha e uma irmã mais nova e um irmãozinho mais novo. E então era sempre bagunça para tudo que é lado. Isso foi bem Sempre tinha um bacana. assunto rodando dentro de casa, né? Nunca tinha silêncio, então É ocupava a cabeça. verdade. Ah, e a alimentação, comida, passou algum Meu Deus. sufoco? Passou bem? Conta pra gente aí, do paladar brasileiro, como é morar o dia a dia da Holanda, né? Olha, arroz e feijão faz falta. Faz falta. É, a comida holandesa, eles gostam bastante de batata. Então, é batata todo dia. Batata, algum legume, às vezes, tipo, vagem, brócolis e uma carne. É, pra gente parece simples, mas para eles também o arroz e feijão é simples, né? Mas era a Sim. comida deles. Mas, nossa, às vezes no fim do dia a gente chega com tanta fome, eu não ligo muito assim, sabe? Então, chegava e comia, tudo tava bom, tava sensacional. É, eu nunca tinha experimentado a couve de Bruxelas, né? Que é aquela pequenininha. Ah, É muito boa, muito gostosa. Também tem uma branquinha, que eu não lembro o nome, que também é de é lá. cultural deles, né? E isso, então, é muito bacana, assim, a comida, eu gostei. É, chegando no verão, eu lembro que o mercado fazia promoção. Era, acho que 2 euros, vinha 2 quilos de morango, e morango deles mesmo, sabe, assim, grandão, era uma delícia, assim, era muito bom mesmo. Coisas frescas, né? Comida fresca, comida boa. E precisava se alimentar bem, né? Porque pedalava, né? Todo dia. Quanto tempo de casa que você pedalava? Para ir para a Olha, escola e voltar? Quanto... Era o quê? Pertinho? eram uns 12 minutos Ah, tranquilo. indo, isso. Só que, assim, a gente, como, eu ia na academia também, então tinha que ir de bicicleta. Eu fazia futebol à noite também, então a gente vai de bicicleta, tudo que a O gente faz transporte realmente é bicicleta, né? é bicicleta, então aquele frio venta demais, isso eu falo a verdade, venta bastante, então tem que ter uma força, uma resistência, então gasta mesmo bastante energia. Legal, a experiência é única mesmo, né? E você ficou quanto tempo de Amsterdã? Era uma cidade de quantos mil habitantes? Você lembra dessas coisas? Sei que era uma cidade menor, né? Mas com vida normal, assim, o que as pessoas geralmente faziam, né? Final de semana, o pessoal tinha alguma coisa que fazia? Você visitou bastante cidades dentro da Holanda ou até fora mesmo? Como foi sua vida aí turística na Europa? De Amsterdã, a minha cidade ficava, acho que uma horinha e pouco. O nome da cidade, bom, falando holandês, né, é Zivola, que eles falavam. Eu Hum. não lembro quantos habitantes. Eu lembro que a cidade tem meio que uma forma de estrela, assim, se você ver no Ah, mapa. Eu visitei bastante, sim. As principais cidades, tem algumas que não pude visitar, então eu quero muito voltar para lá, né? Visitar todo mundo de novo. Todo fim de semana, eu não ia todo fim de semana, mas todos que eu ia, assim, os meus amigos de lá até comentavam, ai, você é muito turista, né? Eu falei, gente, eu tô turistando mesmo aqui, né? tem que Mas aproveitar, né? aproveitou e isso ficou marcado, né? De vez em quando eles chamavam de turista, mas aproveitei sim. Né? Tinha pessoas da minha família que não moravam na mesma cidade, então a gente ficava perto de Roterdã, né? Uhum, Uma cidade perto da Bélgica. uhum. Eu ia para lá também, então já fiquei fim de semana lá. Já fui um pouquinho para o norte também, que é Alkmaar, nome da cidade. Eu já passei um dia, eles fazem bastante o day trip, né? Então a gente vai cedo, volta mais tarde,
e passo o dia assim numa cidade, né? E a gente fez isso na Bélgica, a gente foi para Antuérpia Hum, e foi muito bom. É uma cidade muito bacana. Eu fiquei mais com minhas irmãs, mas quando minha mãe foi para a Holanda, minha mãe daqui, né? uhum. Foi lá para a Holanda, a gente foi para essa mesma cidade, a gente visitou o zoológico, que é muito lindo, os flamingos ficam soltos, assim, perto de um lago, é bem bacana. E também, claro, o museu de chocolate, né? Então, o cheirinho de chocolate, assim, No no, ar, no né? tour inteiro, foi sensacional e é muito bom mesmo o chocolate. Ah, que Muito bom, legal. derrete na boca. Ave Maria. E você gostou tanto, né, Mafê, que você estava até com planos depois de fazer cursos, né, curso superior lá. Eu lembro que, né, que sua experiência tanto com a família quanto na comunidade foi bem positiva, que você acabou ficando, ou querendo ficar, né? Acabou, né, não deu certo, mas era até uma mentalidade sua, né, por conta aí da experiência. E tem outra coisa, né, que eu lembro que você é, faz, né? Toca alguma coisa e como é que foi esse seu hobby lá? Fala um pouquinho para o pessoal, para Sim, as pessoas, né, saberem aí um pouquinho de você. então, eu sou DJ, mas também toco outros instrumentos. Mas eu sempre, o meu lado assim da música, eu comecei na bateria, fui pro violão e sempre achava que faltava uma coisinha a mais, né? Então, quando eu descobri assim a música eletrônica, ser DJ, realmente me complementou. Eu fui lá, visitei que eles fazem um dia de abertura, né, para as faculdades, o Conservatório de Amsterdã. Eu ainda tenho, sim, planos de terminar minha faculdade aqui no Brasil, de ir para lá fazer esse curso de música. Ainda não desisti. Eu quero muito voltar para lá, para a Holanda. Tenho, sim, planos. Eu quero primeiro visitar primeiro e depois, e uma vez, tipo, para fazer os preparativos, é realmente um sonho voltar para lá. E é muito bom, sabe? Assim, as pessoas realmente dão esperança. E lá é um lugar que você vê, assim, que é possível, sabe? Então, se a gente se planejar, é possível, a gente consegue arrumar um emprego, a gente vai conseguir pagar o nosso aluguel, fazer tudo certinho. E é um sonho que tá aí ainda, tá na lista, e não dá Isso para aí. desistir, tem que seguir em frente. A gente tem que ter vários sonhos, né? Vai um por vez, né? Porque a vida é isso, é a gente ir atrás dos nossos sonhos. E é muito bom saber, né, que você ainda tem uma pontinha lá, tem contato ainda com a família, né? Que você tem um bom Tenho, relacionamento. Espero que em breve eles venham para o Brasil, para ti também, para conhecer sua vida aqui, né? E é um laço que não acaba nunca, né? Se as duas partes tiverem interesse de fato, né, de manter, que não acabe, quando que não acaba nunca. Então, muito bom saber que você criou esses laços, né, que houve uma ponte, né, que ligou vocês e que continue mesmo, né, isso, porque é maravilhoso a gente saber que tem pessoas, né, que a gente pode contar, pessoas que fazem parte da história, famílias fora do nosso país, né? E é isso que é o gostoso do intercâmbio, né? O depois também, a gente cultivar, sim, né, amizades. E eu vi que você realmente manteve isso. Isso foi bem positivo, assim, que você, mesmo com as dificuldades, né, do holandês, mas você conseguiu criar, né, mostrar um pouquinho de quem era Mafê, né, mostrou seus talentos, é, e fico muito feliz que a gente foi realmente, né, que ajudamos vocês a realizar isso, porque sonhos estão aí para a gente, né, colocar em prática. isso, com certeza. Até hoje, é, eu mando coisas do Brasil para eles, então mando salgadinho, eles amam sonho de valsa. E Fini, tá no top, assim, no primeiro dele, sabe? Top list. Então, eu também já recebo, às vezes, cartinha de aniversário, algumas coisinhas. Então, é muito bacana que a gente ainda assim mantém esse contato. Então, eu mando coisa assim, presente de Natal, eles também mandam aniversário. Então, a gente ainda tem um contato muito forte. E é bem gratificante mesmo, sabe? Vocês, ETC, vocês deram um suporte enorme pra gente, porque tem questão da gente também confiar muito na empresa, né? Então, enquanto eu estava lá, vocês também me mandavam mensagem, Mafê, como é que tá? Tá tudo certo?
porque tinha uma outra empresa lá, né, me ajudando, mas vocês também não me largaram a mão, sabe, quando eu fui para lá. Então, tipo, isso foi muito bom, que eu sempre tive a quem recorrer caso precisasse. Ah, que bom, que bom. É isso aí. O intercâmbio só acaba quando, para a gente, né, quando o aluno volta, mas para vocês nunca acaba, porque até o final da vida, vocês... Engraçado, quando eu fiz intercâmbio 16 anos, tô quase 40 até hoje, eu recorro a muita coisa que eu aprendi lá atrás, às vezes até a forma de educar meus filhos e tudo. Então, assim, por isso que eu falo que intercâmbio tem data de início, mas não tem data de fim, porque a vida toda a gente vai relembrar, a gente vai ter esses momentos, né, bacanas, assim, de botar em prática o que a gente aprendeu com a experiência, porque é sair de uma zona de conforto, né, Mafê? Você estava aqui toda bonitinha, vivendo sua vida, foi inventar um país, um intercâmbio raiz, eu costumo falar, viu? Porque, né, um país que você não sabia nada do idioma, assim, claro que você fez o curso antes de ir, mas não tinha essa obrigatoriedade, né, de falar fluente. Então, você se arriscou para ir para uma coisa nova, né, para um país que a gente não ouve o tempo todo falar. Claro que se a gente Verdade. pesquisar, a gente conhece, né, pega muita informação, mas não é um país que está na mídia, que não está nos vídeos, no Netflix, é muito, né, com facilidade, nem nos cinemas. Então, parabéns pela coragem, por ter escolhido realmente um Obrigada. destino, né, bem diferente do tradicional, e por você ter construído uma coisa tão bonita. E é isso que a gente quer aqui, né, proporcionar com essa live, né, com esse evento aqui sobre reabertura da Holanda. Quem quiser algo diferente, que não vai ter brasileiros, né, porque a probabilidade de ter é muito Verdade. baixa, ou se tiver vão ser poucos, ou seja, para você inserir na cultura, viver uma cultura local, a Holanda é uma excelente opção, e é um país realmente que a gente se sente seguro, né, acolhido, as pessoas realmente têm qualidade de vida e com isso acaba, né, tendo mais atenção para você. É um país lindo, um país que você vai voltar malhada das pernas de tanto andar de bicicleta, né? Vai E é mesmo. isso, experiências novas. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente nesse evento e espero que você tenha recordado um pouquinho da sua experiência de 2019, né? E que você tenha novas experiências na Holanda, em qualquer outro país, porque a vida é feita disso, né? De experiências, de viver coisas novas. Obrigadão mesmo por participar aqui desse nosso bate-papo. Obrigada, Nela, que eu agradeço. E para o pessoal aí que realmente quer, eu só falo, vai em frente, sabe, gente? Não tem que ficar pensando muito. Escolhe e vai, que no fim você vai pensar, nossa, eu já tô aqui, daqui a pouco, nossa, eu tenho que voltar para o Brasil. Mas no fim dá tudo certo e é tudo bem emocionante, bem gratificante. Eu costumo falar que o problema do intercâmbio é que vicia, né? Você vai primeiro, depois você quer continuar fazendo, né? Então, Eu já tô assim também, olha, falou, eu já vim lá da Austrália 3 meses, vamos ver, né? exatamente, é isso. Beijo grande. Fala uma palavra aí, Beijo, finalizando em eu que holandês, porque eu não agradeço. sei nada, então você finaliza falando aí uma palavrinha em holandês para a gente encerrar. Bom, então, como a gente já está encerrando, como eles falam tchau em inglês, né? Desculpa, em holandês, é dui dui. Dui, dui! Dui dui. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada, tchau.